Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre estágios de mudança, tá? Eu utilizo pelo menos bastante em consultório. É um instrumento da nutrição comportamental que a gente pode colocar, a gente pode estender também para outras áreas da nossa vida, tá? Ele é um instrumento bem útil, que a gente consegue até se encaixar nele para avaliar em qual momento da vida que a gente está em relação a alguma mudança que a gente vá ter, tá? Com relação à minha área, que é a nutrição, eu vou explicar um pouquinho para vocês e vou tentar dar alguns exemplos de cada estágio de mudança relacionado à alimentação. Tá? Esse instrumento, ele é um instrumento que a gente utiliza bastante com relação a principalmente a avaliar aquele paciente para ver em qual método que esse paciente se encaixa melhor, tá? É um método bastante útil e eficaz para o nutricionista e serve também para a gente conseguir fazer um plano alimentar ou colocar metas para esse paciente de uma maneira mais atingível para ele naquele momento, né? Porque muitas vezes os pacientes, eles acham que vai chegar na primeira consulta, eles vão receber um manual de tudo que eles têm que fazer e com isso eles vão conseguir emagrecer, né? Mas na verdade não é assim que funciona. A gente vai colocando metas, a gente vai melhorando, vai dificultando um pouquinho mais a cada consulta, tá? Por que a gente faz isso, né? Porque se a gente colocasse todas essas metas num papel para esse paciente seguir, provavelmente ele não seguiria nenhuma, porque muitos pacientes iam até se assustar com a quantidade de coisas que eles teriam que fazer para mudar seu estilo de vida, né? Então a gente vai colocar, é um processo gradativo, é um processo lento e é um processo que tem que ter muita consciência de cada paciente e e o nutricionista acaba sendo um facilitador nesse meio, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque o paciente ele tem que ter essa consciência, essa conscientização de que quem vai fazer o papel principal de mudança é o próprio paciente, não é o nutricionista. O nutricionista é um facilitador, ele vai te auxiliar em metas, ele vai te auxiliar de qual é a melhor maneira de alcançar aquele objetivo. Mas a única pessoa que tem o poder de mudança realmente, de colocar tudo aquilo que está num papel em prática, é o próprio paciente, tá? O primeiro estágio de mudança. E é importante a gente falar também que esses estágios de mudança, eles não são lineares, tá? E não são estágios que vão, na maioria das vezes sim, mas não necessariamente é um estágio que a gente vai evoluindo aos pouquinhos. Muitas vezes um paciente pode estar na pré-contemplação e depois ir lá e já está na ação, ou já está na contemplação, tá? Isso é uma coisa que varia de paciente para paciente e também pode acontecer deles regredirem, tá? Isso também pode acontecer bastante. Mas o normal é que siga essa linha, esse estágio 1, 2, 3 e depois a gente, com possibilidade do paciente acabar regredindo um pouquinho, né? Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar bastante. Então, o primeiro estágio é o estágio de pré-contemplação. O que é isso? É quando o paciente está em negação, ele acha que não precisa mudar, ele acha que não tem necessidade, não é uma coisa importante, que aquilo ali não faz mal para ele, né? Um exemplo clássico disso é pacientes obesos. Eles acham que não precisa mudar. E também aqueles com excesso de peso, eles acham que não precisa mudar, que tá tudo bem, né? Quando na verdade um excesso de gordura corporal faz com que a pessoa aumente o estado inflamatório dentro do corpo, né? E fazendo com que isso tenha fatores de risco para maior chance de doenças crônicas, né? Até mesmo algum tipo de câncer, tá? Depois desse estágio, vem o estágio de contemplação. O que é isso? Contemplação é quando o paciente fica naquela ambivalência. Um dia ele quer mudar, no outro dia ele não quer mudar tanto assim. E ele vai alternando isso conforme o dia, e ele não tem aquela certeza dentro dele de que ele precisa mudar, tá? Depois vem o estágio de decisão, quando o paciente tem o desejo de mudar, ele tá decidido, só que ele não faz nada a respeito.
tá? Esse é um exemplo bem clássico, né, que chega no consultório. Os pacientes chegam geralmente na fase de ação ou na fase de contemplação, tá? O que é isso? Ele sabe que ele tem que mudar, mas ele não sabe como que ele vai agir perante aquilo, tá? Depois vem a fase de ação. O que é a fase de ação? É quando tem uma alteração de comportamento, tá? Mas falta... Ele sabe tudo que ele tem que fazer, ele já sabe. Mas falta... Muitas vezes ele já foi num nutricionista, tá? Mas ele não colocou em prática aquilo que ele conversou, aquilo que ele teve um acordo com o nutricionista. Tá? Ele não colocou em prática o que ele tem que fazer para ele realmente mudar. Tá? Essa estágio de ação é uma das principais vezes que os pacientes eles acabam regredindo, né? Eles sabem, muitas vezes eles veem o plano alimentar, seguem 2 dias e depois retomam, né? E é nesse estágio que a gente tem que bater na tecla, ajudar o paciente. E é muito importante que os pacientes retornem às consultas, né? Porque essa é a parte mais difícil, quando a gente vai para ação, né? Que os pacientes, eles têm essa maior dificuldade de realmente aderir ao plano, tá? E depois vem o estágio de manutenção, que é quando todo aquele processo já está instalado e já está de uma maneira geral equilibrado. Será que eu posso dizer assim? Não sei. Ele está estruturado, já está na cabeça do paciente, é uma manutenção prolongada, né? Que é onde a gente quer chegar 100% com os pacientes. Já está instalado o estilo de vida saudável na vida dele, equilibrado, e é a manutenção de hábitos, né? Basicamente, o nome já diz, é manutenção. Então, o processo muitas vezes ele é difícil, com certeza ele é difícil, porque mudar um hábito não é fácil. Muitas vezes esses hábitos eles estão instalados não de 1 mês para cá, mas eles estão instalados de 2, 3 anos, até uma década, né? Então, não queiram que os resultados sejam rápidos, porque a rotina alimentar de vocês não foi construída do dia para a noite, né? E a gente tem que levar isso em consideração na hora de querer mudar, né? Também tenham um pouco de cuidado com vocês, responsabilidade com vocês com relação a isso, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Vejam em qual estágio que vocês se encontram no momento para fazer essa mudança e se esforcem. O principal é se esforçar, tá bem? Beijo!